Esta é apenas uma videoaula sem fins lucrativos, com o intuito de fixar o aprendizado da disciplina a ser estudada. A disciplina de hoje é Direitos Fundamentais. Um breve histórico sobre essa disciplina. Podemos dizer que os direitos fundamentais estão direcionados à proteção da dignidade humana. Decorreram principalmente da necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas. Feudalismo. O feudalismo teve característica marcante a fragmentação do poder, uma vez que o poder acabou sendo dividido entre os grandes senhores feudais ou proprietários das terras. Surgem as figuras dos vassalos e dos servos. Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, justifica o surgimento do Estado, uma vez que os homens livres viviam em permanente estado de guerra, estado de natureza, para evitar a destruição total e para a própria sobrevivência. Houve a necessidade da realização de um pacto, o contrato social, para que existisse apenas um governante, o rei. Tal pacto colocaria fim à situação de violência e anarquia, renunciando à liberdade em troca da segurança oferecida pelo Estado, cuja soberania sobre os súditos tornou-se absoluta. O absolutismo. Podemos dizer que a formação do Estado moderno deu-se em meados do século XV, a partir da queda do feudalismo, que era o sistema econômico, social, político e cultural vigente na Europa durante a Idade Média. A unificação do Estado efetivou-se através de um pacto realizado entre os homens, cuja aliança resultou na centralização de um poder monárquico. Buscou-se, na verdade, uma base teórica para que o feudalismo cedesse ao absolutismo, cuja característica principal era a concentração do poder e autoridade na pessoa do rei e, por fim, a completa identificação entre este e o Estado. Na característica do iluminismo agora, em meio a muitos desmandos, prisões ordenadas para quaisquer infrações, prisioneiros em condições precárias, surge na Europa um movimento contrário ao absolutismo, chamado Iluminismo, ou Época das Luzes. O Iluminismo também defendia a ideia de um pacto social, um contrato social, a fim de explicar as razões pelas quais um indivíduo renunciaria a certos direitos em nome da vida social na questão de cidadania. Esta vida social é entendida como sociedade, ou seja, uma associação voluntária de homens livres que regulam através da razão seu convívio. Nesta situação, a lei aparece como organizadora do poder na sociedade, tratando a todos indistintamente. Igualdade. Esta igualdade somente poderia ser realizada por meio de corpo de leis positivadas e pela força do Estado. Leis que deveriam ser feitas pelos cidadãos ou por seus representantes, emanadas da vontade do povo, conferindo desta forma legitimidade ao poder político. Assim, o Estado, para ser o representante real dos cidadãos, não poderia mais pautar-se no modelo do absolutismo monárquico. Proposta de Montesquieu: tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Rousseau defendia a democracia como uma realização do contrato social, consubstanciada no voto. Os governantes, representantes dos eleitores, povo, deveriam sempre refletir a vontade destes. A Revolução Francesa. Às vésperas da Revolução Francesa, o país ainda era agrário e mais de 85% da população vivia no campo. A sociedade estava estratificada em 3 classes e estados:
clero, nobres e subgrupos, compostos por 98% da população, divididos de acordo com o poder econômico, alta, média e pequena burguesa. A estes subgrupos incluíam-se ainda os artesãos, aprendizes, empregados e a enorme massa rural. As duas primeiras classes não pagavam impostos, mas viviam à custa do dinheiro público advindo destes. Assim sendo, a principal reivindicação da terceira classe era igualdade civil e política. A crise tornou-se insustentável e, para tentar controlá-la, o rei Luís XVI convocou uma assembleia com propostas de aumento dos impostos territoriais, o que foi recusado. Diante desta situação, a terceira classe se autoproclamou Assembleia Nacional, que, em 9 de julho de 1789, passou a chamar Assembleia Constituinte, formada com o intuito de dar à França uma Constituição. Em 26 de agosto de 1789 é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual Luís XVI se recusa a aprovar, gerando maior reação popular já inspirada pela ideologia iluminista. A declaração demonstrou preocupação com a necessidade da preservação de direitos fundamentais. A declaração refletiu os ideais de liberdade, liberté, de igualdade, égalité, e fraternidade, fraternité, verdadeiros parâmetros para todos os povos e constituições. A regra do artigo 16 dispunha sobre a construção de uma sociedade organizada que se voltasse para a moderação do governo e a defesa dos direitos individuais contra o arbitrário e a prepotência. Qualquer sociedade na qual a garantia dos direitos não está em segurança, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Tripartição dos poderes. O espírito das leis. 3 funções deveriam ser exercidas por 3 órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Com base nesta teoria, cada órgão exercia uma função típica, predominante, ou seja, inerente à sua própria natureza. Funções típicas e atípicas dos poderes. A teoria de Montesquieu teve grande aceitação entre os estados modernos, sendo, ao final, abrandada, permitindo-se que um órgão tivesse, além do exercício de sua função típica, o exercício de funções atípicas, de natureza de outros órgãos, sem, contudo, macular a autonomia e independência dos mesmos. Previsão legal. Artigo 2º da Constituição Federal de 88. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Um conceito. Liberdades públicas. Podemos dizer que os direitos humanos são o conjunto de normas constitucionais que consagram limitações jurídicas aos poderes públicos, projetando-se em 3 dimensões: civil, direitos da pessoa humana; política, direitos da participação na ordem democrática; e econômica social, direitos econômicos e sociais. Natureza jurídica. Natureza de normas constitucionais positivas. Direitos constitucionais, cuja a eficácia e aplicabilidade dependem do próprio enunciado. Em regra, as normas instituidoras dos direitos fundamentais democráticos e individuais são de eficácia e aplicabilidade imediatas. O artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 88 assegura no título 2º, nos artigos 5º ao 17, sendo direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 1º, artigo 5º. Direitos sociais, capítulo 2º, artigo 6º ao 11, nacionalidade, e capítulo 3, artigo 12 e 13, direitos políticos, capítulo 4, artigo 16, 14 e 16, e partidos políticos, capítulo 5º, artigo 17. Observações. Rol meramente explicativo, não esgotando os direitos fundamentais contidos na Constituição Federal de 88, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Características: imprescritibilidade. Não se extinguem com o tempo. Inalienabilidade. Não podem ser transferidos, quer seja a título gratuito ou oneroso. Inviolabilidade. Não podem ser violados por legislação infraconstitucional ou por atos de autoridades públicas sob pena de responsabilização. Universalidade. Direcionados a todos os indivíduos, independentemente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção política filosófica. Efetividade. Atuação do poder público no sentido de garantir a efetivação dos direitos e garantias previstos. Concorrentes. Podem ser exercidos ao mesmo tempo e relativos. Nem todo direito fundamental pode ser exercido de modo absoluto ou irrestrito. As gerações dos direitos fundamentais. As gerações são, na verdade, os períodos que marcam a evolução dos direitos fundamentais ou liberdades públicas, sendo: primeira geração, inaugura-se com o surgimento dos direitos e garantias individuais, clássicas, que encontravam na limitação do poder estatal seu fundamento. Predominavam as prestações negativas, dever de não fazer pelo Estado, com finalidade de preservar o direito à vida, a liberdade de locomoção, a expressão, a religião e outros. Por exemplo, o artigo 5º no caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Na segunda geração, compreende os direitos sociais, econômicos e culturais, impondo ao Estado uma prestação positiva, dever de fazer algo em favor do homem, relativos ao trabalho, ao seguro social, à subsistência digna do homem, ao amparo à doença e à velhice e outros. Exemplo, no artigo 6º do caput: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho. O artigo 7º: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. O inciso 8º: 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. A terceira geração engloba os chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, transcende a esfera dos indivíduos, recaindo na titularidade coletiva. Direitos difusos em geral, como o meio ambiente equilibrado, vida saudável, progresso e outros. Exemplo, o artigo 225 do caput: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, a sadia qualidade de vida.
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quarta geração. Considerados de novíssima geração, relativos à informática, biociência, alimentos transgênicos, sucessão dos filhos, gerados por inseminação artificial, clonagem, entre outros, em que o Poder Judiciário tem se deparado oriundos do processo de globalização. Por hoje, o conteúdo de direitos fundamentais é este.